Então, Isso, isso. esse é o efeito de como a inflação corrói o seu poder de compra, né? Porque que a gente está falando aqui da lei dos preços, o que que acontece? Quando a demanda é muito alta, o preço sobe. E quando o preço sobe de forma persistente, a gente tem a inflação, né? A inflação que pode ser por demanda, que é quando ocorre isso, quando a oferta é menor do que a demanda, né? Aí o que que acontece? Os preços sobem. E o governo e o Estado, né, para não permitir que a inflação suba tanto, o que, que eles fazem? Eles utilizam da política monetária, né? Eles tiram o dinheiro do mercado, que é como a gente diz. Mas, tirar o dinheiro do mercado é o quê? Eles vão lá e tiram o dinheiro? Não. O que, que eles fazem? Ele aumenta a taxa de juros, que a gente já comentou aqui. Então, aumentando a taxa de juros, o que, que acontece? O crédito fica mais caro, né? O dinheiro fica mais caro. Então, para a pessoa pegar dinheiro emprestado é mais caro. Então, ela não vai pegar dinheiro emprestado, ela não vai consumir e a demanda vai diminuir. A demanda diminuindo, Desestimula, a né? inflação desestimula, a inflação vai cair, né? Da mesma forma, a gente tem a inflação por oferta, né? A inflação por oferta é quando os custos de quem está ofertando aumenta, né? Como, por exemplo, o salário, matéria-prima, os custos vão aumentando. E aí conforme o custo aumenta da oferta, ele aumenta o preço. Aí pensa, mas então era só a gente é, congelar o preço, né? Vamos congelar esse preço. Pronto, resolveu o problema. Mas não, por causa da lei da oferta e da demanda. A demanda, a gente está vivendo mais, né? Tem mais gente no mundo, a demanda sempre aumenta, né? A demanda sempre vai aumentar. Então, não tem como congelar o preço, né? O preço, quando a demanda aumenta, o preço sobe, né? Aí o governo vai e aumenta a taxa de juros. Mas só que aumentar a taxa de juros tem um problema grave, né? Porque quando você aumenta a taxa de juros, o empréstimo fica alto, ou então a empresa não consegue investir nela mesma, né? Ela não consegue crédito, né? Isso vai reduzir a produção dela, vai reduzir o número de empregos, né? Consequentemente, a gente vai ter a recessão que a gente viveu no país há pouco tempo. Você esfria a economia, né? Isso. Isso aí. Então, a gente falou aqui sobre a inflação, né? E é interessante, né? No Brasil, a gente tem uma demanda muito reprimida, né? E o que que acontece? A gente acaba importando mais, né? Os produtos lá de fora, né? E quando a gente importa os produtos e a gente paga em dólar, né? A gente paga muito mais caro por pagar em dólar, né? Hoje, como a gente falou, o dólar está mais do que R$ 5. Então, o dólar alto é bom para quem está exportando, né? Porque ele vende quem compra em dólar, vende 5 vezes mais, mas para quem está importando é muito ruim. E até alguns produtos que o preço é dado pelo mercado internacional também ficam mais caros para a gente, né? Porque, por exemplo, produtor de milho, o milho tem um preço internacional em dólares. E para ele vai ser muito mais interessante exportar do que vender pro próprio mercado do Brasil. E quando ele vende para o Brasil, ele vai vender mais caro. E isso Sim, vai impactar lá na inflação de novo. A- sim. o ciclo vai se completando, né? E é interessante a gente entender por que o dólar está tão alto, né? O que que acontece? Como a gente falou, quando o Brasil, a taxa de juros estava muito alta, né, a taxa Selic aí a gente já rendeu 14% ao ano. Era o investidor estrangeiro, ele via no Brasil uma grande oportunidade de investir dinheiro, né? O Tesouro Selic é um ativo com segurança e estava rendendo mais de 1% ao mês, né? Pô, quem não espera, quem não quer isso? Então, um investidor estrangeiro estava colocando dólar aqui no país. Agora, com o dólar baixo, o que está acontecendo? O dólar baixo, a taxa Selic baixa, o Tesouro Selic está rendendo a mesma coisa do que a taxa Selic.
o que que acontece? O investidor estrangeiro está tirando dinheiro, não está mais valendo a pena, não está sendo tão atrativo investir nesse ativo aqui no país. Então, ele está tirando o dinheiro do nosso país. Por isso que o dólar está subindo. Outro motivo também é a crise, as reformas, a demora na aprovação das reformas que gera incertezas, né? Essas brigas políticas também acabam gerando incertezas no nosso país, assim como a Covid também está contribuindo, né? Num momento de crise, a gente tende a investir em ativos que se mostraram seguros ao longo da história, como, por exemplo, o dólar e o ouro. Exatamente. E aí, como as taxas, a diferença das taxas da taxa brasileira para a taxa americana está muito baixa, o investidor internacional prefere não correr o risco Brasil, né? O famoso risco Brasil. Então ele Sim. acaba indo para um porto seguro são os ativos em dólar, né? Então isso impacta bastante aqui no valor do câmbio. Então, resumindo, hoje a gente está com uma taxa Selic, que é a taxa de juros, né, do nosso país baixa, né? Então, o governo está incentivando a produção, né, das empresas. A gente observa que o PIB brasileiro vinha crescendo, bem lentamente crescendo, até acontecer, claro, a crise econômica provocada pela Covid-19, né? Mas a intenção é que o mercado brasileiro ele se aqueça, ele possa produzir e nos investimentos, o que está acontecendo? Como a taxa de juros está muito baixa, né, está muito próxima à inflação, as pessoas estão enxergando com bons olhos as ações, né? Procuram ativos que têm um risco maior, né, para alcançar uma rentabilidade esperada maior. É isso que a gente está vendo, uma migração dos investidores para a Bolsa de Valores, né? Sim, exatamente. Há 4 anos, 5 anos atrás, não tinha muita necessidade de você se expor ao risco dessa Expor. forma. Com uma taxa de Sim, juros de 12, 14%, então não tinha muito motivo de se expor na bolsa, né? Mas aí com esse sim, ciclo de corte de juros, as características mudaram, né? sim. Então, para conseguir uma rentabilidade um pouco maior, a pessoa física mesmo passou a buscar Se mais interessar mais, né? a renda variável, né? Tanto que agora a gente tem o nosso recorde de investidores na bolsa, né? A gente já teve, agora por causa da Covid, caiu, né? Muita gente com medo, né? Acabou tirando um pouco acabou saindo um pouco da bolsa, né? Sim, mas em contas abertas, né, que eu digo, Ah, contas abertas, sim, cadastrados não. lá, a gente está Ah, no sim. auge, né? Sim, sim. Né? Então é por isso que é importante a gente saber como funciona essas taxas, né, a inflação, para a gente conseguir interpretar nossa estratégia de investimentos, né? É, aqui a gente mostra que uma estratégia de investimentos, ela não é amarrada, ela não é fixa, né? Ainda mais no nosso país, que tudo muda muito rápido, então você tem que tomar decisões não tão rápidas, elas têm que ser pensadas, mas conforme a economia brasileira vai reagindo, né? Isso tem que sempre estar revisando suas estratégias e revisitando seus estudos, né? Isso aí, né? Então, no último episódio da nossa trilogia de investimentos, a gente vai falar muito sobre as estratégias de investimento, então não perca o último episódio. Mas antes de falar do último episódio das estratégias, a gente vai falar sobre o mercado financeiro, né? Que é um ambiente onde acontece essa troca entre investidores, né, e tomadores de recursos, certo, Marco? Isso, e no mercado financeiro a gente tem os três principais atores, né? O tomador de recurso, o intermediário e o investidor. E esses três eles se conversam o tempo todo ali. Porque quem quer investir não pode investir diretamente no tomador de recurso, né? Ele tem um intermediador ali, que hoje em dia a gente tem as corretoras de valores, né? Tanto os bancos quanto as corretoras de valores, né? Mas só que as corretoras de valores eles se mostram mais atrativos. Por quê? Porque os bancos eles só vão oferecer os produtos deles,
né? Então ele tem uma carta de produtos menores e geralmente eles cobram taxa de administração, taxa de corretagem, eles cobram taxas que a maioria das corretoras já não vem cobrando para certos ativos, né? Sim, principalmente bancos grandes, por terem nome, por terem marketing, eles cobram a mais por isso. Então, eles Isso. oferecem títulos que pagam pouco, eles oferecem fundos que cobram muitas taxas. Então, acaba sendo, não sendo interessante, né? Então, a melhor opção de intermediário hoje que a gente vê são as corretoras de valores independentes, né? E quando você abre a conta numa corretora, é como se você tivesse uma conta no banco, né? É a mesma coisa, você vai ter um saldo lá, aí naquele saldo você pode investir nos produtos que a corretora oferece, seja esses produtos de renda fixa ou de renda variável. E Na muita hora de gente resgatar, pergunta, né? Tem gente que muita pergunta, gente. ah, isso é seguro? Como que é? Mas eu vou mandar o dinheiro para lá, como assim? E não é seguro, né? Tá tudo dentro do mesmo sistema ali dos bancos, então não tem problema. Isso. Inclusive, quando você faz o cadastro numa corretora, você preenche um formulário, né, que é obrigado pela CVM, né? Inclusive, o Marlon falou aí dos três personagens, tem um quarto personagem também, que são os órgãos reguladores que ficam olhando, né, essa troca entre tomador de recursos, investidores e o intermediário. Então, ele fica de olho, né, protegendo principalmente os dois lados, né, o investidor, tanto investidor como tomador de recursos também. Sim, e lá no e-book a gente vai deixar a lista, vai deixar um link que tem a lista lá das corretoras que, para quem ainda não tiver conta, pode escolher e fazer o seu cadastro. E se tiver alguma dúvida, chama a gente aqui que a gente pode dar um auxílio. Isso, o Diego aí deu uma dica aí sobre intermediário Banco Inter, né? Que a gente encontra diversos produtos, né, no Banco Inter também. Aliás, se vocês tiverem alguma dúvida, o pessoal está um pouco quieto, sintam-se à vontade para fazer as perguntas, beleza? Natália falando aí da Rico também. Então tem a XP, tem diversas corretoras aí Tem que Invest, são tem a populares. Modal, tem Clear, tem bastante opção, né? Isso. Algumas cobram taxa de corretagem, aí tem que ficar, você tem que pesquisar, outras não, algumas cobram taxa administrativa, enfim, tem que pesquisar. Cada um vai buscar qual é a melhor corretora para investir, certo? Isso. Né? Então, eu estava falando que quando a gente faz o cadastro, a gente preenche um formulário. Esse formulário vai te dizer qual é seu perfil de investidor e a corretora ela só vai poder te oferecer produtos mediante a seu perfil de investidor. Né? Então, se seu perfil for moderado, você não vai ter aberto o leque, por exemplo, de investir em ações. Certo, Marlon? Isso. E lá vai ter uma série de perguntas. Normalmente tem a pergunta de se você aceita oscilações do mercado, qual o prazo que você gostaria de ter o seu capital que foi investido de volta, os seus conhecimentos, se você já tem experiência. Então, uma série de perguntas que, baseado nas respostas, eles vão te direcionar para que prateleira você pode olhar e escolher os seus produtos financeiros.